Meu pai me chamou de inútil na frente de toda a família durante o almoço de domingo. O barulho dos talheres batendo nos pratos ainda ecoava quando as palavras dele atravessaram o ar como uma faca. Você é um inútil. Uma vergonha para essa família. Ninguém riu. Ninguém tentou suavizar. O silêncio que veio depois foi mais cruel que o insulto. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o copo cair. Eu senti os olhares queimando minha pele, tios, primos, até minha mãe, que só apertava os lábios como quem tentava conter o incômodo, mas não a coragem de me defender. Foi naquele instante que percebi que meu pai não apenas me odiava, ele precisava que todos testemunhassem o espetáculo da minha humilhação. E pensar que um dia ele foi o herói da minha infância. Lembro de quando me ensinou a andar de bicicleta, segurando firme o banco até que eu conseguisse pedalar sozinho. Eu ria, ele ria também. Era um homem que sabia consertar qualquer coisa, uma torneira, uma porta quebrada, até meu coração quando eu era pequeno demais para entender o mundo. Mas esse mesmo homem começou a se transformar em alguém que só via fraqueza em mim. Se na infância ele me ergueu, na adolescência começou a me empurrar para baixo. Primeiro foram críticas sutis, você nunca faz nada direito, ditas com um meio sorriso que parecia brincadeira. Depois vieram os olhares de reprovação, os comentários ácidos nas reuniões de família, até chegar no ponto em que sua voz se tornou uma arma. Cada frase era uma bala disparada em público. O almoço de domingo virou meu pelotão de fuzilamento. Com o tempo, a escalada foi além das palavras. Lembro de uma noite em que cheguei tarde da faculdade, cansado, e ele me esperava na sala. Não perguntou como foi o dia. Não perguntou se eu tinha comido. Apenas jogou a mochila no chão com força e disse que eu nunca seria nada, que eu estava desperdiçando a vida. Eu engoli seco, mas por dentro a raiva fervia. A cada ataque, um pedaço de mim se despedaçava. O ponto sem volta veio meses depois, quando ele não se contentou apenas em me humilhar, ele tentou me agredir fisicamente na frente de todos. O estupim foi uma discussão banal, sobre um prato quebrado. Ele se levantou da mesa, ergueu a mão e, por um segundo, vi nos olhos dele a intenção de me atingir. Minha mãe gritou. Meu tio segurou seu braço. Foi um caos. Gritos, cadeiras arrastadas, primos chorando. E eu, parado, tremendo, mas firme, encarando-o como nunca antes. A imagem ficou gravada na memória de todos, o pai violento, descontrolado, exposto diante da própria família. Depois disso, não demorou para as consequências caírem sobre ele. Vizinhos comentavam. A fofoca se espalhou no bairro, o fulano perdeu a cabeça, tentou bater no filho. No trabalho dele, alguém comentou sobre o episódio e logo seu prestígio começou a desmoronar. O homem respeitado passou a ser visto como um monstro. Minha mãe ameaçou separação, meus tios se afastaram, e até alguns amigos de longa data desapareceram. O peso do julgamento social caiu como uma sentença invisível. Durante algum tempo, houve uma calmaria estranha. Ele se calou. Não havia mais insultos, mas também não havia mais conversas. O silêncio no jantar era tão sufocante quanto seus gritos. Eu achava que talvez fosse o fim. Mas esse vazio só serviu de prelúdio para segredos antigos emergirem. Foi minha avó quem, num desabafo regado a lágrimas, contou que meu pai havia repetido a história do próprio pai dele. Que aquele ódio cego era herança, uma cicatriz antiga nunca curada. Descobri que, quando jovem, ele apanhava, era chamado de incapaz, e jurou que nunca faria o mesmo com os filhos. Mas a violência, em vez de ser quebrada, passou adiante como uma maldição. Aquilo me corroeu por dentro. Não demorou para ele tentar se reaproximar, mas não diretamente. Recebi mensagens curtas no celular. Como você está? Precisamos conversar. Depois, cartas deixadas em cima da minha cama, como se fosse mais fácil escrever do que falar. Eu lia, mas não respondia. As palavras soavam como desculpas sem corpo, apenas tentativas de aliviar a própria consciência. Então aconteceu algo que quebrou minha armadura, um gesto inesperado. Numa noite chuvosa, meu carro quebrou na estrada. Liguei para todos, ninguém atendeu. E foi ele quem apareceu, molhado até os ossos, trazendo ferramentas, consertando em silêncio, sem me cobrar nada. Pela primeira vez, vi mais ação do que discurso. Ele parecia pequeno, cansado, mas naquele instante não havia insultos, só a mão firme que um dia me segurou quando aprendi a pedalar. Não foi perdão imediato, mas foi o início de uma reintegração gradual. Minha mãe estabeleceu limites claros. A família inteira vigiava seus passos,
como se eles tivessem liberdade condicional dentro da própria casa. As reuniões de domingo voltaram, mas mais cautelosas, com conversas leves e uma vigilância silenciosa que lembrava a todos do que havia acontecido. Agora, a convivência se transformou. Não somos mais a família que finge que tudo está bem. Somos uma família que carrega cicatrizes à mostra. Ele, de certa forma, voltou a ocupar a mesa, mas nunca mais com a mesma autoridade absoluta. A dinâmica mudou, e eu me recusei a ocupar o papel de vítima silenciosa outra vez. Ainda assim, na noite passada, encontrei uma nova carta embaixo da porta do meu quarto. Diferente das outras, essa não tinha desculpas. Apenas uma frase curta: se eu contar a verdade, tudo pode mudar. A carta ficou sobre a minha escrivaninha durante horas. Eu a relia como se, de repente, as letras pudessem se reorganizar e entregar um sentido mais claro. Se eu contar a verdade, tudo pode mudar. Essa frase latejava na minha cabeça como um eco insistente. Qual verdade? Ele já tinha mostrado a face violenta, já havia sido exposto, já tinha me dilacerado em público. O que poderia ser pior do que aquilo que todos já sabiam? Passei a noite em claro. O silêncio do quarto parecia me engolir, e cada sombra nas paredes assumia a forma da desconfiança. Pela manhã, coloquei a carta no bolso e fui até a cozinha. Ele estava sentado, tomando café como se nada tivesse acontecido. O homem que quase me esmagou meses antes agora mexia a colher dentro da xícara com calma. Era essa dualidade que me corroía, o monstro e o pai, coexistindo na mesma pele. Que verdade é essa? Perguntei direto, sem rodeios. Ele me olhou de relance, respirou fundo e apenas respondeu: não aqui. Não agora. A raiva queimou dentro de mim. Ele queria manter o poder, controlar o tempo da revelação, me obrigar a viver na corda bamba do suspense. Eu saí batendo a porta, mas levei comigo a sensação de que algo sombrio estava prestes a emergir. Os dias seguintes foram uma tortura. Ele não tocava no assunto, mas percebia que me observava de forma diferente, como se estivesse testando meu limite. Até que, num domingo, quando a família se reuniu novamente, ele soltou a primeira bomba. Entre garfadas e risadas tímidas, ele ergueu o olhar e disse: nem todos aqui sabem quem realmente é quem nessa mesa. O silêncio se instalou como uma bruma pesada. Minha mãe arregalou os olhos. Meus tios se entreolharam. E eu, paralisado, esperava a explosão. Mas ele não continuou. Apenas deixou o veneno suspenso no ar, e todos sentiram o gosto amargo da dúvida. Naquela noite, minha mãe bateu à minha porta. Estava pálida. Ele não pode dizer nada. Você não entenderia, não agora. Sua voz tremia. Eu implorei: me fala. Eu não aguento mais esse jogo. Mas ela apenas chorou e saiu, me deixando mais perdido do que antes. A escalada recomeçou. Papéis estranhos começaram a aparecer dentro da caixa de correio, cópias antigas de registros, certidões amareladas, documentos que eu nunca tinha visto. Não havia remetente, mas eu sabia que era obra dele. Ele queria que eu descobrisse, peça por peça, como se fosse um quebra-cabeça macabro. Foi em um desses papéis que encontrei a primeira pista concreta, uma certidão de nascimento, que não era minha. O nome da mãe era o mesmo, mas o nome do pai era outro. A data, também diferente. Meu coração disparou. Eu senti o chão se abrir sob meus pés. Será que eu não era filho dele? Confrontei minha mãe novamente. Ela chorava, negava, depois silenciava. A cada resposta truncada, a verdade parecia mais real. Meu pai, ou o homem que eu acreditava ser meu pai, me olhava com um sorriso irônico, como se tivesse vencido sem precisar mover um dedo. O estupim veio numa noite chuvosa, quando ele entrou no meu quarto sem bater. Trazia outra carta, mas dessa vez me entregou em mãos. Eu guardei isso por anos. Se eu fosse o monstro completo que você pensa, já teria usado antes. Mas agora você precisa saber. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma foto antiga. Minha mãe jovem, abraçada a um homem que não era ele. E atrás da foto, uma frase rabiscada: ele é o pai de verdade. Minha mente girava. Eu não conseguia respirar. As peças se encaixavam de forma cruel. As explosões de ódio, o desprezo, o impulso em me destruir, talvez viessem do fato de eu ser o lembrete vivo de uma traição antiga. Eu era o fantasma do outro homem dentro da casa dele. No dia seguinte, o bairro inteiro já comentava.
Não sei como a fofoca escapou, mas alguém espalhou que eu não era filho dele. A humilhação se multiplicou, mas dessa vez não era só minha, era dele também. Os vizinhos cochichavam, a família esticava os olhares, e de repente todos nós éramos personagens de uma novela suja. Ele reagiu com fúria. Brigou com minha mãe diante de todos, acusando-a de tê-lo enganado a vida inteira. Gritava tão alto que os vizinhos vieram espiar pelos muros. Foi a explosão definitiva. Meus tios chamaram a polícia para conter o escândalo. Ele foi levado, não por agressão, mas por desordem pública. A imagem dele algemado, cambaleando, ficou gravada na memória de todos. Houve consequências legais, sim, mas também sociais. Ele perdeu o pouco respeito que ainda tinha. No trabalho, pediram para que se afastasse até as coisas se acalmarem. No bairro, virou motivo de piada. Aquele homem que me chamava de inútil agora era visto como patético. Nos dias que seguiram, a calmaria parecia falsa. Minha mãe se trancava no quarto. Eu vagava pela casa tentando entender quem eu era. Mas o vazio crescia. Mesmo com ele afastado, era como se sua sombra continuasse rondando cada cômodo. E então, para minha surpresa, começou uma nova fase, as mensagens de arrependimento. Ele não podia se aproximar por ordem judicial, mas mandava cartas pelo correio. Algumas vinham rasgadas, como se tivesse brigado consigo mesmo antes de enviá-las. Outras eram mais suaves, quase poéticas, descrevendo lembranças de quando eu era criança, como se quisesse me convencer de que, apesar de tudo, existia amor em algum lugar. Um dia, dentro de uma dessas cartas, havia dinheiro. Não muito, mas o suficiente para pagar a mensalidade atrasada da faculdade. É o que posso fazer agora, dizia no bilhete. Foi o primeiro gesto concreto de sacrifício que vi dele. Não sei se aquilo era culpa ou bondade, mas mexeu comigo. A reintegração começou de forma tímida. Meus tios permitiram que ele voltasse a alguns encontros, mas sob vigilância. A mesa nunca mais foi a mesma. Ele não comandava mais as conversas. Não ditava mais as regras. Estava encolhido, como um animal acuado. Mas estava lá. Parte de mim odiava. Parte de mim sentia pena. E então veio o que talvez tenha sido o golpe mais inesperado. Numa dessas reuniões, ele pediu a palavra. Disse que queria falar de algo que ainda não havia revelado. Sua voz tremia. O que vocês sabem, não é toda a verdade. Ainda há mais. Algo que eu preciso confessar antes que seja tarde demais. A sala inteira ficou em silêncio. Minha mãe ficou rígida. Eu senti o coração acelerar. O que poderia ser pior do que já sabíamos? Ele respirou fundo, segurou o olhar de todos e disse: não foi apenas uma traição, foi um crime. E eu estava lá. As palavras ecoaram como um tiro. O ar na sala ficou pesado como chumbo. Cada respiração parecia um esforço sobre-humano. Minha mãe arregalou os olhos, os dedos tremendo sobre a mesa. Meus tios se entreolharam, perplexos, e meus primos recuaram, como se o chão pudesse engolir todos nós. Eu não conseguia mover as pernas, nem falar. A frase dele reverberava em minha cabeça, não foi apenas uma traição, foi um crime. E eu estava lá. Meu pai respirou fundo, como se quisesse tirar algo de dentro da alma, mas as palavras saíram arrastadas, pesadas de culpa. Eu sabia do que ele ia fazer e não fiz nada para impedir. A confusão me atingiu como uma onda gelada. Quem ele estava se referindo? O que ele sabia? Minha mente buscava em cada memória, em cada gesto, algum sinal que eu tivesse ignorado, mas não encontrava nada. Ele continuou: há anos, antes de você nascer, alguém na família cometeu um erro enorme, um crime que ninguém ousou contar. Eu sabia que podia acontecer de novo e tentei proteger você, mas falhei. O silêncio se espalhou como uma nuvem negra. A tensão se tornou palpável. Minha mãe levantou-se lentamente, segurando a testa, balançando a cabeça. Não pode ser verdade, murmurou, quase para si mesma. Ele baixou os olhos, a voz agora quase um sussurro. Naquela época, alguém tentou se livrar de uma pessoa inocente, e eu estava lá. E não fiz nada para impedir. Por medo, por covardia. E agora, talvez tenha acontecido de novo. Um arrepio percorreu minha espinha. Meu coração disparou. Cada fibra do meu corpo gritava que aquilo era maior do que qualquer briga de família, maior do que qualquer traição ou humilhação. Eu sentia que estávamos à beira de um abismo,
e que qualquer movimento em falso poderia nos engolir. Minha mãe caiu na cadeira, soluçando. Eu olhei para ele, tentando decifrar se estava mentindo, ou se havia realmente algo mais obscuro enterrado em seu passado. Ele parecia menor, quebrado, um homem carregando um segredo que estava consumindo sua própria humanidade. Explique, eu disse, a voz firme apesar do medo que me sufocava. Ele respirou fundo, fechou os olhos e começou a contar, devagar, cada detalhe. Falou de uma noite há muitos anos, quando minha mãe ainda era jovem. Um acidente, uma discussão, uma tentativa de encobrir algo que poderia destruir a família. Um crime que ninguém jamais soube, um segredo tão pesado que ele carregou sozinho, manipulando fatos e encobrindo a verdade para proteger a todos. Mas sua proteção havia se transformado em abuso, em violência emocional, em tentativas de moldar a minha vida como um reflexo de culpa. Ele descreveu como, naquela noite, alguém próximo a nós tentou machucar um membro da família, um ato quase fatal, e ele não interveio. O remorso corroía até hoje. Eu pensei que podia compensar, mas o medo me fez perder o controle com você. Minhas explosões, meus insultos, tudo isso, era minha culpa projetada em você. Minha cabeça girava. Cada palavra parecia reconstruir a imagem que eu tinha de minha família. O homem que me chamava de inútil agora se mostrava vulnerável, quebrado por algo que eu jamais havia imaginado. Mas ainda assim, a violência emocional e física não podia ser apagada. Ele ainda era responsável, e a sombra do passado pairava sobre todos nós. Nos dias seguintes, a tensão se espalhou pelo bairro. Vizinhos comentavam o escândalo, alguns com simpatia por mim, outros com morbo pela destruição de uma reputação familiar. No trabalho dele, a situação piorou. Colegas que antes fingiam respeito agora olhavam com desdém. A rede de mentiras, abusos e segredos começava a desmoronar. Apesar disso, ele continuou tentando reparar, devagar, cada gesto medido. Mandava mensagens, deixava pequenas ajudas, tentava se mostrar humano. Uma noite, enquanto eu estudava na cozinha, ele trouxe sopa, sentando silenciosamente à minha frente. Não falou nada, apenas deixou o prato. E naquele silêncio, percebi algo. Ele ainda queria tentar, ainda queria reconectar, mesmo que não merecesse confiança completa. Mas o momento mais estranho veio numa tarde em que encontrei um diário antigo, escondido atrás de livros na estante da sala. Era dele, cheio de registros de medos, culpas e decisões que moldaram nosso passado. Folheando as páginas, descobri detalhes sobre a noite do crime que ele mencionou, a confusão, o desespero, o medo de perder a família, e a maneira como a culpa transformou sua relação comigo. Enquanto lia, percebi que a dinâmica da nossa família estava mudando. Ele não era mais o patriarca absoluto. Cada gesto seu, cada palavra, precisava ser avaliada. Não havia perdão completo, mas havia vigilância, limites claros. Minha mãe ainda hesitava, mas começava a entender que o homem que feriu não era apenas cruel, mas também vítima de um passado sombrio. E então, numa noite silenciosa, uma nova carta apareceu embaixo da porta. Desta vez, não havia palavras explicativas. Apenas um pedaço de papel amarelado, com uma frase curta. Se você quiser saber tudo, nos encontraremos onde tudo começou. Sozinho. Sem mais testemunhas. Meu coração acelerou. Onde tudo começou? Ele queria revelar mais ou me envolver em outra armadilha. A ansiedade me consumiu. Havia um medo latente de que essa verdade pudesse destruir não apenas meu pai, mas a todos nós. A dúvida me corroía. Deveria aceitar? Ir até o local indicado? Ou era mais seguro ignorar e manter o passado enterrado? O que ele queria me mostrar? E que outro segredo ainda estava escondido, capaz de mudar tudo o que acreditávamos sobre nossa família? O suspense pairava sobre mim, tão pesado que parecia que o chão podia ceder a qualquer instante. A carta indicava um endereço antigo, um terreno abandonado na periferia da cidade, um lugar que, pelas histórias que minha mãe contava, tinha sido palco de segredos há décadas. O coração batia tão rápido que parecia que meu peito explodiria. Cada passo em direção ao carro era um misto de medo e curiosidade. O passado que assombrava nossa família estava prestes a se revelar, e eu não sabia se conseguiria suportar a verdade. Quando cheguei ao local, a chuva fina começava a molhar meu cabelo e minhas roupas. O terreno estava silencioso, exceto pelo som da água pingando nos telhados quebrados e pelo farfalhar de folhas secas ao vento. Havia apenas uma luz fraca vindo de uma antiga construção de madeira. Meu pai estava lá, de pé, com a cabeça baixa, mãos nos bolsos.
Parecia menor, encolhido sob o peso de tudo que carregava. Ele ergueu os olhos e disse, sem rodeios, você precisa ver isso. Só assim entenderá. Dentro do galpão, empilhadas, havia caixas e arquivos antigos, alguns cobertos de poeira, outros com manchas de água e mofo. Ele começou a abrir pastas, retirando documentos, fotografias e até recortes de jornal de décadas atrás. A revelação começou devagar, quase imperceptível, mas cada detalhe aumentava o impacto. Meu pai me contou sobre um crime antigo, cometido por um parente próximo antes mesmo do meu nascimento. Um ato de violência que foi encoberto para proteger o nome da família. Um assassinato que quase ninguém sabia, e que ele, meu pai, ajudou a esconder por medo das consequências. O peso da culpa havia moldado sua vida inteira, e cada palavra que me dirigia parecia gravada com dor e arrependimento. Enquanto ele narrava, imagens da minha infância e adolescência passavam diante de meus olhos. Os ataques verbais, as humilhações, o desprezo constante, tudo fazia sentido agora. Ele não apenas projetava sua culpa em mim, mas também tentava moldar a história da família para evitar que a verdade viesse à tona de outra maneira. Cada grito, cada insulto, era uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Mas a revelação não parou por aí. Entre os arquivos, meu pai encontrou fotos antigas que mostravam a traição que minha mãe havia cometido antes de eu nascer, e detalhes de como essa traição desencadeou a violência encoberta dentro da família. Ele contou sobre noites de medo, decisões desesperadas, e sobre como sua própria violência começou como proteção, distorcida, tóxica, mas nascida do medo e da culpa. A intensidade da narrativa era esmagadora. Eu sentia cada detalhe como se estivesse sendo gravado na pele, como se a história da minha família inteira estivesse desmoronando sobre mim. As palavras dele se misturavam ao som da chuva, criando uma sinfonia de dor, arrependimento e tensão. Quando terminou, ficou um silêncio pesado. Eu não sabia se deveria chorar, gritar ou apenas me afastar. Ele olhou para mim, os olhos marejados, e disse, eu tentei proteger você de tudo isso, mas falhei. Agora você sabe. Você entende por que agi como agi. Não sabia o que responder. Uma parte de mim queria gritar, outra parte queria abraçá-lo. Mas o medo e a raiva que ainda existiam me mantiveram parado, imóvel diante do homem que eu chamava de pai. O silêncio foi quebrado por um som de sirene distante. A polícia, provavelmente avisada por vizinhos que viam nossa movimentação suspeita, se aproximava. Meu pai respirou fundo, olhou para mim e disse, se ficarmos aqui, tudo o que resta será perdido. Precisamos sair. Agora. Saímos correndo pela lama, passando por árvores tombadas e entulho. Cada passo era uma corrida contra o passado, uma tentativa de escapar das consequências de segredos antigos e decisões desesperadas. Quando finalmente chegamos ao carro, ele entrou primeiro, sem olhar para trás. Eu sentei ao lado dele, ofegante, ainda tentando processar tudo. Durante a volta para casa, a chuva lavava parte da lama do terreno, mas não podia apagar a sujeira que cada segredo tinha deixado em nossas almas. Ele começou a falar, com voz baixa, quase sussurrada, sei que talvez nunca consiga o perdão total. Mas quero tentar reconstruir, se você permitir. Chegamos em casa, e a família nos esperava, ansiosa e tensa. Minha mãe se aproximou, hesitante. Eu percebi que, apesar de tudo, estávamos vivendo um momento único, a possibilidade de recomeço. Mas não seria fácil. A dinâmica já havia mudado para sempre, e cada passo precisaria ser calculado, cada gesto avaliado. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, encontrei uma última carta deixada sobre minha mesa. Diferente das outras, não havia palavras. Apenas uma chave antiga e um pedaço de papel com uma frase curta. Isso abre mais do que portas. Decide se quer encarar a verdade inteira. Meu corpo estremeceu. A chave parecia carregar todo o peso da história da família. O que ela abriria? Mais arquivos? Uma outra revelação? Ou seria apenas um teste, uma forma de medir se eu estava pronto para enfrentar tudo que ainda estava escondido? O silêncio tomou meu quarto, mas a ansiedade não me deixou dormir. Cada sombra parecia esconder algo, cada barulho soava como um aviso. Eu sabia que, com aquela chave, a história da nossa família poderia se transformar mais uma vez, para sempre. A chave sobre a mesa parecia irradiar uma energia própria. Eu a observava, girando-a entre os dedos, como se pudesse sentir a história inteira de nossa família gravada no metal frio.
Cada pensamento me levava de volta àquele almoço de domingo, as palavras que ele disse, a humilhação pública, a dor silenciosa que carreguei durante toda a vida. A pergunta martelava: o que essa chave abriria? Decidi que precisava enfrentar. Se havia algo que pudesse explicar todos os crimes emocionais e as humilhações, deveria descobrir agora. Saí do quarto e fui até o porão da casa, o lugar que minha mãe sempre evitava. Sempre disse que era apenas armazenamento antigo, mas a atmosfera carregada, os cheiros de mofo e madeira envelhecida, sempre me deixavam desconfortável. Hoje, porém, a chave me guiava. A fechadura antiga rangeu quando inseri a chave. A porta se abriu lentamente, revelando um cômodo esquecido pelo tempo. Dentro, caixas empilhadas até o teto, documentos amarelados, fotografias rasgadas e móveis cobertos por lençóis sujos. Era como se todo o passado tivesse sido selado ali, guardado para nunca mais ser visto. Mas agora, estava aberto. Comecei a mexer nas caixas, puxando fotos, bilhetes, documentos. Um envelope maior chamou minha atenção, escrito com letra trêmula, quase ilegível, estava marcado com o meu nome. Tremendo, abri. Dentro, cartas antigas de meu pai, registros de telefonemas, recortes de jornal que detalhavam acontecimentos da família. Mas o que mais me chocou foi uma carta endereçada à minha mãe, datada de anos antes do meu nascimento. Ela detalhava uma traição familiar que ninguém jamais suspeitou. Um parente próximo havia cometido um ato de violência extrema, um crime que poderia ter destruído a vida de alguém, e meu pai havia ajudado a encobrir. As palavras eram carregadas de arrependimento. Ele sabia que o peso daquela omissão acabaria se tornando uma sombra sobre toda a família, mas, ao mesmo tempo, tentava proteger os inocentes. Enquanto lia, fotos caíram do envelope. Uma mostrava minha mãe jovem, abraçada a um homem que não era meu pai, com um bebê recém-nascido no colo. O choque me atingiu como um soco. A revelação final começou a se formar. Eu não era fruto do homem que me criou, mas de um segredo antigo, de um passado que meu pai havia tentado esconder. De repente, ouvi passos atrás de mim. Ele entrou no porão, os olhos fixos nos meus, carregados de uma mistura de culpa e esperança. Você encontrou, não é? Disse ele, a voz baixa, quase sussurrando. Não respondi. A raiva, a confusão, o medo, tudo se misturava. Ele continuou, eu sabia que esse dia chegaria. Sempre soube. Mas não queria que você se machucasse com a verdade antes de estar pronto. Cada palavra dele parecia uma lâmina. Eu sentia que o chão havia desaparecido sob meus pés. Tudo o que eu conhecia, toda a minha infância, cada momento de humilhação e amor distorcido, estava enraizado nesse segredo. Ele havia projetado em mim a culpa de algo que nem ao menos era meu. Durante horas, revisamos documentos, fotos, bilhetes e registros antigos. Ele contou detalhes que minha mãe jamais revelou, sobre ameaças veladas, sobre pressões e chantagens, sobre decisões desesperadas tomadas para proteger a família, mas que acabaram transformando o lar em um campo de batalha emocional. A cada nova revelação, a dor se misturava à compreensão. Eu via o homem que me humilhava não apenas como um vilão, mas como alguém dilacerado pelo peso da própria história. Mas isso não apagava os anos de sofrimento que eu carregava. A sensação de injustiça permanecia, cravada na carne, no coração, na memória. Quando finalmente saímos do porão, a noite havia caído. A chuva fina ainda caía, lavando parcialmente a sujeira da cidade, mas não podia limpar as marcas deixadas em nossas vidas. Ele olhou para mim e disse, sei que talvez nunca consiga seu perdão completo. Mas quero tentar. Quero reconstruir. Minha mãe nos esperava na cozinha, silenciosa. Ela sabia que a tempestade havia passado, mas também entendia que reconstruir não seria simples. Havia rachaduras profundas, e cada gesto precisava ser cauteloso. Meu pai, pela primeira vez, não era autoritário, não era controlador. Estava vulnerável, tentando se reconciliar com o que havia feito, tentando se mostrar humano. Nos dias seguintes, ele começou a se reintegrar lentamente à rotina familiar. Não havia pressa, não havia imposições. Cada gesto era observado, avaliado, medido. Ele ajudava, colaborava, tentava reparar danos invisíveis com pequenas ações, pagar contas atrasadas, ajudar na manutenção da casa, prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Mas o ponto de virada veio quando ele propôs algo inesperado, uma reunião familiar para contar toda a verdade. Ele queria expor não apenas os crimes antigos, mas também a sua própria culpa e os erros cometidos comigo. Minha mãe hesitou, os tios estavam nervosos, mas concordaram.
a verdade seria compartilhada, sem mais segredos. Na reunião, ele começou a narrar toda a história, detalhando atos, omissões e decisões desesperadas que moldaram nosso passado. Cada palavra parecia uma lâmina cortando a atmosfera pesada da sala. As reações variaram: choque, lágrimas, sussurros, até silêncios pesados de incredulidade. Mas, no final, algo mudou. O peso do segredo compartilhado começou a dissolver o ódio e a tensão, abrindo espaço para uma possibilidade de reconstrução. Quando a reunião terminou, ele se aproximou de mim e disse, com voz baixa, quase reverente: sei que você ainda carrega a mágoa, mas quero que saiba que ainda posso ser alguém melhor para você. Mas depende de você, se permite ou não. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e expectativa. O passado já havia sido revelado, a verdade exposta, e agora tudo dependia de nossas escolhas: continuar com rancor ou aceitar a reconstrução, mesmo que lenta e cheia de cautela. Mas naquela noite, antes de dormir, encontrei mais uma carta. Desta vez não era escrita por ele. Era apenas uma frase curta, rabiscada com urgência. Nem tudo acabou. O que você descobriu é apenas a superfície. Prepare-se, a verdade ainda tem camadas mais profundas. O coração disparou. A sensação de que a história ainda não terminara me fez entender que, por mais que tivéssemos chegado a um ponto de aparente reconciliação, algo ainda pairava sobre a nossa família. Algo que poderia mudar tudo novamente. O suspense permanecia, mais intenso do que nunca, e a sensação de que o pior ainda estava por vir me manteve acordado, refletindo sobre a complexidade do perdão, da culpa e do legado familiar. A carta que encontrei naquela manhã não tinha remetente, mas as palavras rabiscadas pareciam carregar urgência e medo. Nem tudo acabou. O que você descobriu é apenas a superfície. Prepare-se, a verdade ainda tem camadas mais profundas. Meu coração disparou, e por um instante, senti que tudo o que havíamos passado não era o final, mas um prelúdio de algo maior. Decidi que precisava enfrentar de uma vez por todas. Peguei meu pai pela mão e disse: se há mais, vamos descobrir juntos. Não posso mais viver com segredos no ar. Ele assentiu, com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Pela primeira vez, estávamos lado a lado, não como vítima e agressor, mas como aliados contra um passado que ameaçava engolir a todos. A primeira pista nos levou a um antigo armazém que ficava à beira do rio, um lugar esquecido pelo tempo e coberto de lendas na vizinhança. A chuva fina caía sobre nós, tornando o solo escorregadio e os passos mais difíceis. Cada ruído, cada farfalhar de folhas secas, parecia prenunciar um novo desastre. Entramos com lanternas, iluminando caixas e documentos que pareciam ter sido deixados ali há décadas. Entre as caixas, encontrei arquivos com datas e nomes que eu nunca tinha visto. Meu pai começou a ler em voz baixa, registros de transações suspeitas, correspondências entre membros da família e pessoas fora do círculo familiar, relatando acontecimentos que sempre pareciam coincidência, mas que agora se revelavam como peças de um esquema mais complexo. O passado não era apenas sombrio por causa do crime antigo, havia interesses, manipulações e ameaças escondidas por trás de cada gesto, cada decisão que moldou nossa história familiar. E então encontramos a fotografia. Não uma simples foto, mas um retrato de meu pai, ainda jovem, ao lado de um homem mascarado, segurando documentos que indicavam um acordo secreto que salvou vidas, mas também custou outras. Meu coração disparou. A história que ele havia tentado proteger, os segredos, as mentiras, agora estavam diante de mim. Tudo o que eu havia sentido como humilhação, ódio e medo tinha raízes nesse passado complexo, cheio de escolhas desesperadas. Meu pai respirou fundo e disse: agora você entende. Tudo o que fiz, tudo o que disse, cada ataque, cada grito, era um reflexo do que carregava em mim. Tentei proteger você de um destino que eu não consegui controlar, mas falhei. A tensão que pairava sobre nós começou a se transformar em compreensão. Ele não era apenas o homem que me humilhou, era alguém que lutou com fantasmas antigos, alguém que projetou seu medo e culpa em mim sem perceber. A raiva ainda existia, mas começou a se misturar à compaixão, um sentimento estranho que eu jamais imaginei sentir por ele. Nos dias que se seguiram, a família se reuniu mais uma vez. Desta vez, não havia tensão, não havia humilhação. Apenas conversas longas e dolorosas, lágrimas compartilhadas e memórias discutidas. Ele contou cada detalhe, cada omissão, cada medo que moldou sua vida e a nossa. Minha mãe, antes tão silenciosa, agora falava com clareza, revelando suas próprias escolhas e arrependimentos. O processo de reconstrução foi lento. Meu pai ajudava sem exigir,
participava sem tentar dominar. Cada gesto era uma prova de que ele tentava ser diferente, de que queria fazer algo bom sem repetir os erros do passado. A confiança não voltou imediatamente, mas pequenas ações começaram a preencher os espaços vazios, ajudar nas tarefas domésticas, ouvir sem julgar, lembrar detalhes importantes da vida de cada um. O maior passo veio numa tarde de domingo, quando ele se aproximou de mim e disse: "Quero que saiba que, mesmo com tudo, ainda posso ser alguém melhor. Mas isso depende de você, de sua escolha." Pela primeira vez, senti que ele realmente queria mudança, não apenas aparência de mudança. E, de alguma forma, pude responder com um gesto de aceitação. Não era perdão completo, mas era o início de uma reconstrução verdadeira. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou. Reuniões familiares não eram mais campos de batalha, eram momentos de diálogo e reconstrução. Segredos antigos foram contados, responsabilidades compartilhadas, limites estabelecidos. O homem que me chamava de inútil agora era um participante cauteloso, consciente de seus erros e disposto a agir com cuidado. E então, numa tarde tranquila, enquanto revisávamos antigas fotografias no sótão, encontrei uma caixa lacrada que meu pai não lembrava ter guardado. Dentro dela, havia registros de generosidade silenciosa, cartas que ele escrevia, mas nunca enviava, bilhetes de apoio para pessoas que nunca conheceríamos, pequenas ações que revelavam um lado bom, escondido sob décadas de culpa e raiva. Olhei para ele, que estava sentado ao meu lado, e percebi que aquele homem, apesar de tudo, não era apenas o vilão que me feriu. Era também alguém que carregava traumas antigos, que se perdeu em erros, mas que ainda podia tentar ser humano. E naquele instante, compreendi que nossa família havia sobrevivido não apenas aos segredos e crimes, mas à própria incapacidade de perdoar e de reconstruir. As cicatrizes permaneciam, mas a dinâmica havia mudado para sempre. Cada gesto, cada palavra, cada olhar passava a ter um significado novo: cuidado, atenção, responsabilidade. Enquanto a noite caía, percebi que o passado não precisava mais definir o presente. Ainda havia medo, ainda havia lembranças dolorosas, mas também havia uma escolha: continuar no ódio ou tentar reconstruir. Escolhemos reconstruir, juntos, com limites, vigilância e cuidado. O silêncio que se seguiu era diferente. Não mais pesado e sufocante, mas cheio de possibilidade. A sensação de que o pior já tinha passado dava espaço a um futuro que, apesar de incerto, podia finalmente ser vivido sem segredos, sem humilhações, sem medo constante. E, pela primeira vez, consegui enxergar meu pai não apenas como o homem que me chamou de inútil, mas como alguém capaz de tentar ser melhor, mesmo após anos de erros e crimes escondidos. A história, enfim, chegava a um ponto de equilíbrio. Não perfeito, mas verdadeiro. Não havia finais felizes absolutos, apenas a esperança de que, mesmo com cicatrizes profundas, uma família poderia se reconstruir. E naquele silêncio inquietante, percebi que, apesar de tudo, ainda havia escolhas a serem feitas: confiar plenamente ou manter a vigilância, amar ou se proteger, acreditar ou duvidar. A história terminava, mas a vida continuava, com todas as suas complexidades, dores e possibilidades.